E se eu te falar que em Simpsons existe um personagem psicopata ao ponto de perseguir uma criança e fazer a vida dela um inferno, sabendo que essa criança é o Bart, você ainda veria essa pessoa como um psicopata ou só um herói da pátria? Como vai, mentirosos? Quando falamos de séries que duram e perduram durante décadas, sem ao menos ter um desfecho, sempre vem na cabeça Grey's Anatomy, One Piece, South Park e Bob Esponja, mas a mais conhecida delas é a tão gloriosa e consagrada, Os Simpsons. Através da mente brilhante e caótica de Matt Groening, aliás, que é o mesmo criador de Futurama, a série lançou seu primeiro episódio em 1989, após ter começado como curtas animados 2 anos antes, e desde então não tem parado de lançar novos episódios, contabilizando incríveis 37 temporadas. Se fazer um único roteiro para esse canal dá um trabalho, imagina para 800 episódios. Nesse vídeo, a gente vai falar de um dos personagens mais psicopatas do universo da série, e não, por incrível que pareça, não é o Bart, mas tem ligação com ele, mas sim o seu desafeto, Sideshow Bob. Então, vamos explorar sobre a origem desse personagem, seu arco e o motivo dos seus planos de querer acabar com a vida do nosso menino Bart. Sideshow Bob era conhecido por ser ajudante do palhaço Krusty, aquele mesmo personagem que literalmente parece o Homer, só que de maquiagem circense. Bom, por motivos de preguiça, o editor vai estar colocando o nome dele aqui na tela, porque, cara, é gigante e já me dá até desânimo de falar. O Sideshow Bob é apenas um nome artístico que ele usava no programa de TV do Krusty. Isso porque ele acabou sucedendo um outro ajudante, chamado Sideshow Bob Ryan, que acabou se demitido por perceber que faltava lealdade do palhaço, perceber que ele era um completo egoísta. Cécio, o irmão de Bob, foi se candidatar para o papel de ajudante no programa, porém, o Crush percebeu que o Bob faria um belo comediante e acabou contratando no lugar de Cécio. O seu papel era apenas de ajudante silencioso, que sempre sofria calado nas mãos do palhaço, sempre sendo arremessado de canhões e levando tortas na cara. Ninguém sabe o que se passa na mente do palhaço e realmente essa frase faz muito sentido, mas no caso do Bob mesmo. Isso tudo era uma forma de entreter o público do programa e também satisfazer o sadismo do Crush. Nosso palhaço também não era flor que se cheire fora das câmeras, se envolvia com jogos de azar ilegais e frequentava casas de strip, quase um bozo da vida. Com tudo isso, o Bob começava a se irritar com os castigos que levava no programa, enquanto seu chefe fazia a farra fora dele e começou a preparar a ruína do Crush. Para seu plano, o Bob se disfarçou do Crush e assaltou uma loja de conveniência a mãos armadas para justamente incriminar ele, o que deu até que certo. O Crush foi preso e o Bob assumiu o controle do programa. Entretanto, em um momento Scooby-Doo da vida, foi desmascarado por Bart e Lisa, que provaram a traição de Bob no momento do assalto forjado. O Homer chega na loja e pisa em cima do pé do suposto Crush, que tinha o sapato grande, porém os pés de Bob eram o exato tamanho do sapato, e o Bob reclamou da dor no momento. Só isso começou as suspeitas. O Crush também tinha um marca-passo nele, e quando o Bart e a Lisa puxaram a câmera de segurança, perceberam que o suposto palhaço estava perto de um micro-ondas, o que não podia, pois iria interferir no funcionamento do marca-passo do Crush. E por último e mais importante, o que realmente provavelmente definiu tudo, o Crush era analfabeto, e o Bob foi pego lendo uma revista com o disfarce do palhaço, e com isso o Bob foi preso e o Crush foi liberado. Porém, a motivação de Bob começa a mudar a partir daqui. Ao invés de descontar sua raiva arruinando a vida do Crush, ele virou toda essa fúria para cima do Bart por ter acabado com seu plano. Na prisão, o Bob recebeu um Emmy por sua participação no programa Nosso Palhaço Sádico, porém, ele teve seu prêmio confiscado pelos guardas e logo foi substituído por outro ajudante, o Sideshow Mel. E para aqueles que não lembram e tá achando que é só um personagem aleatório que colocaram para substituir o Sideshow Bob, e não é. É aquele personagem com cabelo azul e um osso na cabeça. Ele é um dos personagens muito famosos nos Simpsons, pra falar a verdade. Ele não é simplesmente uma substituição do Sideshow Bob. Atrás das grades, passava o dia inteiro fazendo placas de identificação para carros, com algumas ameaças bem leves ao Bart. Algum tempo depois, o Bob participou de um serviço de namoro para prisioneiros, onde conheceu a Selma, que é simplesmente a tia do Bart. Um tempo depois, o Bob foi solto, onde se casou com a Selma, o que não agradou muito ao Bart, e com razão. O nosso psicopata era um interesseiro e se casou com a Selma justo pelo dinheiro que ela investiu no mercado de ações, e com isso, bolou um plano de matá-la no hotel, em plena lua de mel dos dois.
é que a gente já martela que realmente o Sideshow Bob, ele não é só um vilãozinho que faz aqueles planinhos bobo pra ferrar com o personagem principal. Ele faz plano realmente psicopata, cara. O cara é realmente um assassino, serial killer, tudo de ruim. O que não deu certo, pois o Bart interferiu nos planos e fez com que o Bob fosse preso pela segunda vez, deixando o Bob furioso e mais determinado em se vingar do garoto. O Bob então passou por um julgamento e foi liberado da prisão, em liberdade condicional. Isso porque o espertinho conseguiu manipular o júri com seu intelecto e sua natureza culta. Como dizia a frase, malandro é malandro e mané é mané. Fora da prisão, o Bob revelou a sua soltura para a família Simpsons em um cinema, onde dizia uma lista de pessoas que ele mataria, e o Bart obviamente estava nela, além de ter escrito uma carta ameaçadora para o garoto com seu próprio sangue, o que torna tudo mais bizarro ainda. O que resultou dele ter ficado doente, pois usou uma quantidade bem significativa de sangue na carta. Além de ele ser um psicopata burro. Após as ameaças do Bob, o Bart começou a ficar paranoico, o que resultou na família dos Simpsons se mudar para o Lago do Terror, assumindo a identidade de Os Thompsons. Porém, o nosso Patrick Batterman da Shopee seguiu a família até o local onde eles estariam, quase cumprindo sua vingança. Levou o Bart até um lugar isolado com o intuito de acabar com a vida do garoto. O Bob perguntou qual seria o último desejo de Bart. HMS Pinafore, que é a ópera favorita de Bob. O Bob, tocado pela paixão do Bart pela comédia clássica, aceitou o pedido e começou a cantar a música junto com ele. Mas em mais um momento Scooby-Doo, essa era mais uma tática do Bart para prender seu algoz, o que deu certo, e o Bob foi preso pela terceira vez. Eu já tô até perdendo as contas de quantas vezes ele foi preso. Pouco tempo depois, um comentarista conservador chamado Bert Barlow afirmou em um programa de rádio que o Bob era um preso político e que tinha sido encarcerado de forma injusta. A crítica social aqui foi muito foda. Com isso, o Bob foi solto e simplesmente concorreu à prefeitura de Springfield através do Partido Republicano. O nosso psicopata amarelo acabou ganhando as eleições e usou seu poder político para propor a demolição da casa dos Simpsons para colocar no lugar uma via expressa, além de propor mandar o Bart de volta para o jardim de infância. Bart e Lisa então descobrem que o Bob fraudou as eleições e o fizeram confessar publicamente, o que fez nosso Bob ser preso novamente. Encarcerado e muito puto da vida, o Bob começou a desenvolver uma aversão à televisão. O nosso garoto, travesso então, consegue escapar da prisão, se esgueirando por um hangar na base e forçando a voz para se passar pelo coronel. Ele acabou levando junto nessa fuga um dispositivo nuclear, onde através de uma transmissão pela TV, ameaçou explodir toda Springfield com a bomba, se todos os canais de televisões não saíssem do ar na cidade. O Bart e a Lisa então vão confrontá-lo, e o plano do Bob vai à ruína. A bomba era falsa, e a ameaça não era mais tão perigosa. Então Bob sequestra o Bart através de um avião de caça, e ameaça colidir o avião em uma barraca, onde, olha só, o nosso sumido palhaço Crush estava transmitindo um programa de TV improvisado. Mas como sempre, o plano do Bob não dá certo. Ele é pego e encarcerado novamente. O cara é mais preso que gato em tempo de cio. Você tá doido, cara. De volta à prisão, o Bob acabou virando membro de um programa de extensão cristã. Ele tentou mudar de vida e o reverendo da igreja disse que o Bob era um homem mudado, então o recomendou a um trabalho remunerado na represa de Springfield. E Bob então ficou aos cuidados do seu irmão Cecil, que trabalhava como engenheiro-chefe hidrológico e hidrodinâmico de Springfield. O Bob até tentava mudar de vida, mesmo guardando rancor e ressentimento. Porém, o seu irmão Cecil queria sabotar o emprego de Bob, porque lá no começo, o Bob entrou no lugar dele, no programa do Crush, e isso fez guardar uma raiva imensa do seu irmão. Cecil então sabotou a represa e incriminou seu irmão por isso. Então Bob, junto com Bart e Lisa, arranjaram um plano para salvar Springfield, porém não rolou, e o Bob foi preso novamente. Juntamente com seu irmão Cecil, e mesmo com as crianças defendendo a inocência de Bob, não adiantou. O nosso psicopatinha estava lá, atrás das grades novamente. E cara, já dá pra pedir uma música no Fantástico, meu Deus. O palhaço Crush então anuncia a sua aposentadoria após a baixa audiência em seu programa. E o Bob descobre que o Crush apagou todos os programas anteriores com as suas participações e fica muito puto. O Bob sai da prisão novamente, desta vez de forma ilegal, e decide matar o Crush como forma de vingança. Ele consegue um emprego de locutor de interfone de uma escola primária da cidade,
bem específico, pra ser sincero. Qual é o currículo que esse cara tem para chamarem ele para esse tipo de emprego, cara? Porque é impressionante. Mesmo com todo o histórico do maluco, ele consegue um emprego melhor que o outro. Continuando, o Bob encurrala o Bart e o aprisiona em um barraco que tinha perto da escola e o hipnotiza para simplesmente usá-lo como homem-bomba, explodi-lo no último programa do Crush, para enfim saciar a sua vingança. Mano, o cara é realmente doente. Mas Bob logo desistiu do plano ao ver que o Crush havia se arrependido de ter sido um escroto com ele no passado. E como era de se esperar, o Bob voltou para a prisão por tentativa de homicídio. Novidade. Mas antes, o Crush o agradeceu, pois as avaliações do programa subiam toda vez que o Bob tentava matá-lo. E cara, realmente, esse palhaço não colabora também. Bom, eu poderia também dizer vários outros ocorridos com Bob, como ele ter ido pra Itália, tentar viver uma vida normal e o Simpsons estraga completamente a vida dele, inclusive da sua suposta morte causada pelo Bart. No julgamento do Bob, ele mostra um frasco que dizia ser nitroglicerina, porém o Bart achou que era algum tipo de explosivo e acabou jogando o frasco pela janela. Aquilo era na verdade um remédio para o coração do Bob, e a gente não pode culpar o Bart, com todo o histórico do cara é realmente compreensível ele ter tido aquela reação. O Bob então acabou ficando inconsciente e foi declarado morto pelo próprio pai. Mas era tudo um plano, ele fingiu a própria morte com o objetivo de se vingar do Bart, e acabou sendo colocado em um caixão, em estado de sono profundo. Toda a família do Bob estava lá presente no funeral, até o Cécio, que tinha sido libertado um tempo antes, e quando o Bart teve a oportunidade de visitar o caixão do Bob, que estava sendo conduzido pelo Cécio, o Bob revelou seu plano, pulando do caixão e prendendo o garoto dentro dele para ser cremado em seu lugar. Foi uma das piores e mais macabras atitudes do Bob até agora. Porém, o restante da família Simpsons conseguiu salvar o Bart a tempo, e tanto o Bob quanto sua família inteira foram detidos e condenados a 87 anos de prisão. O Bob acabou sendo colocado em uma camisa de força, mostrando que sua sanidade estava no pior estado. Mais tarde, a cidade acaba liberando todos os presos menores para cortar o orçamento, e o Bob acaba fazendo uma cirurgia plástica em seu companheiro de cela, Walt Warren. Essa cirurgia fazia o Bob trocar de rosto com o Walt e eventualmente acabar saindo da prisão mais cedo, para colocar sua vingança contra o Bart em prática novamente. E realmente, esse episódio específico é bem bizarro. O Bob acaba alugando uma casa ao lado da família Simpsons e se passa por um vizinho amigável, mas o Bart acaba reconhecendo o Bob pela sua voz. O nosso psicopatinha acaba planejando levar o Bart para os Five Corners, para no caminho acabar matando o garoto, porque como mudaria de estado, seria legal cometer esse crime. Porém, como todo plano do Bob acaba dando merda, o verdadeiro Walt interfere no plano e faz com que a polícia prenda o Bob pela 1000ª vez, e o Walt acaba recuperando seu rosto de volta. Eu não sei como, mas consegue. Além desses episódios cotidianos que mostram as atitudes de Bob, temos também os especiais de Halloween, que pegam um pouco mais pesado, onde o Bob acaba sendo o antagonista principal em um segmento chamado Procurado, Vivo ou Morto. Ele simplesmente acaba utilizando o celular do Milhouse para chamar o Bart para ir até uma sala de música sozinho, depois da aula. Depois de chegar até o garoto, o Bob utiliza um lançador de arpões e aponta para a direção do Bart. Depois de Bob ter tido tantos planos que deram errado, o Bart não acreditava que o Bob teria culhões para atirar contra ele. Mas para a surpresa do nosso garoto amarelo, o Bob simplesmente atira no peito dele, simplesmente matando ele. O Bob matou uma criança, cara, depois de passar mais de 2 décadas tentando. Bob então constrói uma máquina para reviver o garoto, para justamente matá-lo várias e várias vezes, saciando totalmente sua vingança, guardada por tanto tempo. E cara, que psicopata que é esse maluco. Lisa acha Bart todo ferrado no local e simplesmente chama toda a família Simpsons para salvar o garoto, usando a máquina para reviver o Bart novamente. O Bob volta para o esconderijo com um rifle em mãos, para justamente usar no Bart. Porém o Homer o acerta com uma luminária na cabeça e bate com ela várias e várias vezes, até decapitar o nosso psicopata. Aqui o Homer também se passou, cara. O Bart pega a cabeça do Bob e junta com um monte de coisa aleatória, como um corpo de uma galinha, a cauda de um javali, e usa a máquina para reviver o Bob. Porém o nosso psicopata volta como uma criatura bem bizarra. E claro, isso é um especial de Halloween. E essa foi a lore de Sideshow Bob, um personagem com uma história de origem bem deprimente até, e que usou toda a raiva reprimida e sua genialidade fora do comum apenas para o sadismo e a psicopatia, e com toda certeza não deveria ter sido solto, pelo que fez ou planejou fazer ao Bart, que tem apenas 10 anos. E talvez se o Bob tivesse procurado algum tipo de ajuda psicológica para tratar os traumas que teve, a sua trajetória teria sido totalmente diferente e benéfica, tanto para ele quanto para qualquer um que entrou em seu caminho.
Ele é um personagem complexo, bem trabalhado, que demonstra sentimento e remorso em raras ocasiões, e que mostra nossos traumas passados que não precisam definir quem nós seremos, mas podemos definir como iremos enfrentá-los. E vocês, mentirosos, qual a opinião de vocês sobre o personagem? Acha que o Bob foi um resultado de como a sociedade o tratou? Ou isso é só deixou revelar quem ele realmente era por dentro? Comentem aqui embaixo. Eu sou o Pinóquio e até mais, mentirosos.